Bom dia a todos, Anauê. O tema que me foi passado, né? O tema que me foi passado foi aqui: qual é a origem do lema Deus, Pátria e Família? Eu andei escrevendo um pouco, né? Não tive como concluir, né? Pois é um lema que surgiu há bastante séculos. E eu fiz uma pesquisa bem básica, porque infelizmente nós vemos que no meio acadêmico, no meio, né, até eu falei com alguns companheiros aqui que nós estudamos, que nós não aprendemos o básico do básico, né? E hoje em dia muitas pessoas veem, né, falar o lema Deus, Pátria e Família, né, ou Deus, Pátria, Família e Liberdade, e muitas pessoas não sabem a origem. E é sempre bom nós sabermos as origens das nossas ideias. Porque muitas pessoas pegam o lema Deus, Pátria e Família e já colocam como se ele tivesse surgido no século XX, né? Na década de 10 e década de 20, né? E eles rememoram que isso que é parte de um movimento nacionalista que surgiu na Itália. Aí eles já colocam que o lema já é de origem fascista. Só que eu sempre falo que é um anacronismo, né? E é um erro historiográfico. Porque esse lema, ele vem desde os primeiros séculos, dos primeiros cristãos. E é um lema que remete a uma virtude, que é o patriotismo. Porém, nós não podemos começar a chegar e falar assim, porque, como eu mesmo falei, né, temos que falar o básico do básico. Existe um documento da educação que é chamado LDB, Lei de Diretrizes Básicas, que é um documento que você regulamenta toda a educação, tanto da criança até o ensino médio, e é um documento básico. Mesmo nós aqui que passamos cerca de 15, 17 anos, né, nas escolas, né, a taxa de analfabetismo só aqui no Nordeste é 13%. E ainda tem o analfabetismo funcional, que é de 50% a 60%, que é o pior. Você sabe ler, mas você não sabe interpretar. Então nem o básico, que está lá na lei, que é de 96, vai fazer 30 anos, né? Agora, nessa década, o pessoal não está sabendo. Então, seria bastante difícil saber a origem desse lema, né? Porque o pessoal, né, não sabe o básico. E o lema, né, veio de origem da patrística. E são algumas terminologias que o pessoal mesmo, né, o pessoal comum, né, o povo, ele não vai saber. Então eu peguei, né, fiz aqui uma síntese, um resumo, né, sobre a origem do lema, né. Eu coloquei numa ordem cronológica que é mais fácil das pessoas buscarem saber. Primeiramente, né, eu quero basear aqui, né, no papelão 13, né, da DSI, que ele fala assim, né: a lei natural nos manda amar com predileção extremosa e defender a terra em que nascemos e nos criamos, de modo que todo o bom cidadão esteja pronto a arrostar até a morte pela sua pátria, né? É no documento Sapientiae Christiane de 1890. O que é que o papelão 13 fala no século XIX? Que todos nós devemos ter um amor e uma predileção pela nossa pátria. Que a nossa pátria, nós que acreditamos em Deus, foi dada por Deus. E nós temos que, até o último fim, defender essa pátria, né? E quem fala isso, né, é o Papa, né, Leão XIII, no século XIX. E já, né, no século IV a.C., né, Horácio fala, né, fala em latim, né, que morrer pela pátria, né, é doce morrer pela pátria. Fala assim: dulce et decorum esse pro patria more, né? Então já no quarto século antes de Cristo, os romanos, né, os romanos já tinham essa predileção em defender a sua pátria. Até Roma foi um dos maiores impérios. Então nós conseguimos ver que esse amor da pátria não nasceu no século XIX ou no século XX. Já nasceu muito tempo antes. Mas existem professores, pasmem, existem doutores falando que é um lema que nasceu no século XX. E eles têm vocês podem chegar na universidade, eles têm todo o arcabouço, eles têm livros. Hoje em dia tem o pai dos burros, né, que é o Google, né? E é bem fácil você pegar, ir no celular e pesquisar. Mesmo assim, eles continuam mentindo, eles continuam adulterando, eles continuam repetindo, né? Repetindo a mesma falácia e sofismas.
Tem aqui também, né, o Papa Pio XII, em 1939, ele fala o amor do cristão à pátria, né? Ele fala assim: e o Divino Mestre deu também exemplo dessa preferência pela sua pátria, chorando sobre as ruínas da cidade santa, mas o legítimo e justo amor à própria pátria. Aqui fala que nosso Senhor Jesus Cristo, ele chorou pela sua pátria, que era Jerusalém. Então, o próprio Deus, né, tinha predileção pela sua pátria. Está lá no lema, né? Deus, pátria e família. Por qual motivo eu estou falando isso daí? Porque, pasmem, muitos cristãos hoje não sabem que o patriotismo é uma virtude. Nós devemos cultivar nas crianças também, não só cantar o hino nacional, mas honrar, né, a nossa pátria, nossos antepassados, né? Hoje, atualmente, que as pessoas sabem que o Brasil tem uma bandeira, que é verde e amarela, mas não sabem a origem, não sabem a origem do hino, né? Não sabem a origem da sua pátria. Como é que nós só conseguimos defender, né? Nós só conseguimos lutar, né, por aquilo que nós conhecemos. Como é que nós vamos falar que nós vamos defender a pátria, defender o Brasil? Nós queremos ter uma família, se nós não a conhecemos. E o lema, ele parte de uma hierarquia: Deus, pátria e a família. Se vocês forem, né, ver o lema ao contrário, da família gera o Estado, que é a pátria, e da pátria que nós temos, que toda civilização ela surgiu a partir de uma divindade. Não existiu nenhuma civilização que surgiu a partir do Estado laico. Isso veio da Revolução Francesa, dos revolucionários, né, dos maçônicos, né, dos liberais. Não tem como nenhuma sociedade sustentar, né, sem um ser superior. Porém, hoje em dia, isso é praticamente, né, um absurdo, você querer falar o básico do básico. E voltando aqui para a virtude, o patriotismo é virtude. Dom Futoshim, ele fala: o patriotismo é uma virtude que se aliou à antiga virtude dos gregos e latinos, chamado pietas. Pietas significava amor a Deus, amor ao próximo, amor à pátria, e quando um sai, todos saem. Quando não tem mais amor a Deus, não temos mais amor ao país. Dom Futoshim falou isso no século XX, né? E mesmo hoje, muitos cristãos, quando nós vamos falar de patriotismo, né, eles não sabem que o patriotismo é uma virtude. E eu falei do século XIX, do século XX, eu falei um pouco também de Roma, né, que o próprio Dom Futoshim fala que o nosso patriotismo está baseado nos gregos e nos latinos, né? Na Grécia e na Roma, né, na Idade Antiga, eles tinham amor pela pátria, né? Existiam espartanos que eles saíam para defender a sua cidade, né? Existiam gregos que saíam para defender a sua cidade, existiam romanos, né? E hoje em dia, né, o homem moderno, pasmem, eles acham que o exército não tem sentido, né? Não tem sentido as forças armadas, não tem sentido nada, né? A pátria é simplesmente a fronteira, não existe nada que defina a pátria. E a pátria, ela é a alma da nação, ela é a história, né? Ela é o que nossos antepassados derramaram sangue, foram construídos por sangue, tanto a marinha, a aeronáutica, o exército. Próprio no século passado, né, nós tivemos, né, os expedicionários que lutaram em defesa da pátria, né? Os antigos tinham essa noção de pátria, de patriotismo, de virtude. Hoje em dia o homem moderno não tem mais. Por quê? Porque eu vejo que o sistema educacional, né, existe um projeto de destruir mesmo, não só a memória nacional, mas a educação. Se você, né, você entrega os seus filhos, né, você entrega os seus filhos para a escola, e os professores hoje em dia, né, você tem um pai e uma mãe, e ele ensina que o patriotismo é uma virtude, são valores, independente da sua religião, né? Você está debaixo de uma pátria, Deus lhe deu aquela pátria e você tem uma bandeira. Hoje em dia vocês veem inúmeros movimentos que falam: olha, essa aqui é a minha bandeira. Você tem uma bandeira que você possa defender seus valores, que alguém morreu. Muitas pessoas morreram por essa bandeira. Nós temos uma bandeira. Nós temos a bandeira do Brasil, que teve Guararapes, a Batalha do Riachuelo, tivemos Duque de Caxias, que foi para o Paraguai para defender. Muitos soldados derramaram seu sangue para defender nossa bandeira. E hoje em dia existem pessoas que pisam na nossa bandeira, queimam a nossa bandeira. E a nossa bandeira não é simplesmente um pedaço de pano, não, né? Foram homens de honras e de fibras. Tem até a canção, né, Fibra de Herói, né, que eles falam sobre isso, né, e são valores que estão sendo apagados,
né? Gerações que estão sendo, infelizmente, estão sendo destruídas, né? E nós somos praticamente, né, o último baluarte, né? Como fala no Manifesto de Outubro, se nós morrermos, a pátria também vai morrer, porque nós falamos desse patriotismo saudável. Eu falo isso, eu vou voltar aqui para a patrística, né? Mas tá surgindo um movimento, né, de um patriotismo, mesmo que não seja tão patriota, mas as pessoas estão começando a sentir orgulho, que só se sentia de 4 em 4 anos com a Copa do Mundo. E isso, os materialistas, os liberais, né, os socialistas já estão com medo de um simples patriotismo. O que vai derrotar eles, né, é simplesmente essa virtude. Se nós continuarmos cultivando as virtudes, nós vamos conseguir vencer eles, porque eles estão com medo, né? Ultimamente hastearam, né? Para vocês verem um absurdo. Lá em Brasília, o pessoal hasteou, né, a bandeira do Brasil, e vieram jornalistas falar: olha que absurdo, hastearam a bandeira do Brasil em Brasília. Vocês verem como nosso povo está tão amorfo, né? Nosso povo está tão assim, bestializado, hedonista, que eles estão consternados com a bandeira do Brasil. Nós não podemos ter mais, né? Mas você for no centro, você vê uma bandeira de um movimento lá, mais ou menos 3 metros, né? 3 metros está lá hasteada. Eles têm todo o orgulho do mundo, eles cultuam a bandeira nossa, mas nós que somos brasileiros, né? Que eu até trouxe, né, aqui. Mas nós estamos baseados aqui, tem aqui na Constituição, e está aqui na Constituição a bandeira do Brasil, e aqui na Constituição fala, né, que nós temos liberdade de expressão, fala que nós temos que defender, e também fala que nós devemos honrar as Forças Armadas, mas nós vemos que isso aqui é só o papel, não existe mais isso, né? E é triste as próximas gerações que vão ter, que na minha época eu ainda tive a oportunidade de rezar o Pai Nosso e cantar o hino nacional. Hoje em dia não se existe mais isso, né? E muitas pessoas pegam e falam que o cristão não deve ser patriota. Os primeiros cristãos, né, Santo Ambrósio, ele pega e fala assim, no século IV: a piedade é o fundamento de todas as virtudes. A piedade justa se dirige primeiramente a Deus, em segundo lugar, que é a pátria, depois a família, por fim a todos. Isso está de acordo com a ordenação da natureza. Já os primeiros cristãos sabiam que existiam, né, uma hierarquia, né, e que nós deveríamos ter essa honra pela pátria. Está tendo uma manifestação agora. Eles não estão defendendo só um candidato, eles veem que existem as cores da pátria. E já o Debré, o Debré foi quem fez a nossa bandeira, né? E ele falou lá do exemplo, né, da mística da cor verde e amarela. Desde a época da Conjuração Baiana, da Revolução Pernambucana, Dom João VI, Dom Pedro I, quando Duque de Caxias e o Exército hasteou a primeira bandeira, se teve a junção de toda a pátria pela mística daquelas duas cores, né, que é a verde e amarela. E ali eles já sabiam que eles iam dar a vida deles pela pátria. E eles fizeram isso posteriormente, como eu acabei de falar, no Paraguai, e Batalha da Cisplatina e várias outras. Então, tudo isso daqui que foi cultivado através de séculos, nós estamos desde o século XVIII, estamos cada vez mais destruindo geração a geração, para nós não cultuarmos essas virtudes. Se você for perguntar para qualquer jovem, qualquer criança, quem foi Dom Pedro I, Dom Pedro II, Duque de Caxias, Princesa Isabel, Dom João VI, os heróis de Guararapes, né, Felipe Camarão, eles praticamente não vão saber a sua história. E isso é um projeto que eles já estão cultivando futuramente para nossos filhos, né? Para destruir ao pouco a pátria. Por isso que eles têm medo do lema Deus, Pátria e Família. Porque segundo o direito natural, mesmo o homem não sabendo de nada, está incutido, né? Até o apóstolo Paulo fala isso, no seu coração, está incutido o direito natural. E todos nós sabemos que existe um ser superior, que nós temos uma pátria, e é natural que nós tenhamos uma família, né? Tipo, o direito à legítima defesa. Você tem uma família, que está no lema Deus, Pátria e Família, e alguém adentra a sua casa,
o Estado hoje em dia não dá defesa para nós defender a nossa família. E nós que somos homens, que está no direito natural, nós não vamos deixar adentrar um inimigo e vilipendiar a nossa casa. Isso é totalmente absurdo. Na época da Grécia, da Roma, isso não existia. Mas, pasmem, nós estamos em pleno século XXI e o Estado disse, olha, você tem que ligar para a polícia e esperar. Não, nós estamos criando gerações de homens de geleias. Homens que, se um homem não consegue defender nem sua própria família, se o homem não consegue, como é que o homem vai querer, né? É por isso que eles estão fragilizando, né, as gerações. Na China, na Coreia do Norte, eles proíbem, né? Eles proíbem isso, eles criam homens, né? Porque se um dia alguém for invadir a China, eles vão estar lá pronto para defender sua pátria. E é isso que os povos antigos eles faziam. E o homem moderno está fazendo isso. O Jackson de Figueiredo, ele escreveu um livro que é chamado do Nacionalismo da Hora Presente, né? Ele pegou e ele escreveu também sobre isso, sobre o Santo Ambrósio. Se vocês forem, né, se lembrar, quase ninguém sabe quem é Jackson de Figueiredo. Ninguém mais cultua esses valores. Eles não querem simplesmente apagarem as virtudes, eles querem apagar a história. Não existe mais a história do Brasil. Existem vários autores que nós integralistas, eu estou até aqui alguns livros, né? Tem esse aqui, né, que é o Plínio Salgado hoje, né? E existem autores brasileiros que foram esquecidos, que eles não falam mais, né, na sala de aula. E a maioria dos alunos dormem, né? Eu lecionei um pouco tempo, os alunos dormem porque eles não têm mais o prazer de nada. Porque você acorda 7 horas da manhã, você vai todo dia para uma sala de aula para ver professor falando besteira, você vai dormir. Eu dormia na época que eu estudava. Não tem como. Porque os professores não ensinam, eles vão lá, é um teatro, né? Hoje em dia a educação é um teatro. Né, você coloca seu filho lá e os filhos não aprendem nada, principalmente as universidades, né? Até eu estava brincando com alguns companheiros, eu estou tentando lutar, né, para ser professor, lecionar, e eles ensinam o mínimo que eu posso falar é a pederastia, né? O mínimo que eles ensinam lá, né? E tá a céu aberto, pago com nossos impostos e pasmem. Nenhum pai de família, nenhum brasileiro, eles se revoltam, se rebelam que nossos impostos estão sendo pagos para pessoas perverter nossos filhos, né? Nós trabalhamos o mês todinho, pega dinheiro do nosso bolso, paga para o Estado está lá na Constituição que vai dar educação para os nossos filhos e eles pervertem os nossos filhos, né? E nós não podemos ter o direito de ter uma escola que ensine verdadeiramente os valores, né? Quer dizer, nós somos cristãos e queremos que nossos filhos tenham os valores cristãos. Aí nós vamos para uma escola laica que ensina o laicismo, ensina a pior demagogia possível, né? E aqui, né, também tem São Tomás de Aquino, também na Suma Teológica, seja no século XIII, que ele fala, né, que eu respondo que o homem se torna devedor a outros homens de várias maneiras, de acordo com suas várias excelências, de vários benefícios recebidos deles. Em ambos os casos, Deus ocupa o primeiro lugar, pois ele é supremamente excelente e é para nós o primeiro princípio de seu governo. Em segundo lugar, os princípios de nosso ser governo são nossos pais que consideram nascimento e nutrição. Consequentemente, o homem é devedor principalmente a seus pais e sua pátria, segundo Deus. No século XIII, também, muitas pessoas falam que é a Idade Média é a Idade das Trevas. Mas você pegasse um camponês, ele sabia que você deveria honrar o ser superior e deveria honrar os pais e defender a sua pátria. Se alguém invadisse o reino, invadissem, né, a família de um camponês, ele defendia, ele morria pela sua família. Ele lutava até a morte para defender, né, os seus, né? Até na Itália, né, ele também fala isso daí, né? E isso daí, a humanidade sempre foi assim. E do nada, em pleno século XXI, né, surgem professores, doutores, homens de letras, eles querem passar para nós, né, que são os detentores do conhecimento, que nós não podemos mais cultuar Deus, nós não podemos mais defender a pátria, não podemos mais defender a família, porque isso é fascista, é taxista, é ciclista, né, é motorista, tudo termina com isto, né? E isso aqui pode até, né, ser um pouco longo, mas que é o básico. Isso aqui eu não fui muito longe.
né? Eu peguei 2, 3 dias, pesquisei, perguntei a alguns companheiros, eles me passaram isso daqui. Então, os jornalistas, a mídia hoje, né, ela faz justamente isso, as escolas, é justamente para a gente não pensar. Pasmem, muitas pessoas, até do nosso meio mesmo, né, recebem a notícia dos jornais e compartilham em nossos grupos. Eu pego e falo, eu não confio na mídia. A mídia, há vários e vários anos, eles pervertem, eles falam, eles mentem sobre isso. Então pasmem, criaram no ano 2017 algumas alternativas de mídias, né, de mídias tradicionais para a gente começar, né, a veicular a verdade. Surgiu o Ministério da Verdade, que a gente não pode falar o nome, que eles disseram assim, olha, vocês não têm capacidade de receber essa informação, nós vamos censurar porque você não pode ver isso. Como é que pode chegar a esse nível? E posteriormente vai chegar mais. Lá na Nicarágua, não foi de um dia para a noite que começaram a prender bispos, a prender padres, a fechar rádios católicas, não. Eles começaram aos poucos, na educação, foram aos poucos, né? E as pessoas pensam que, não, vai surgir alguém aqui do nada e vai... Não. E isso aos poucos no Brasil está acontecendo, não é de hoje, né? É perfis, nós mesmos aqui, uma simples letra grega que significa os primeiros cristãos solteiros. Se você pegar, significa o S de Salvador, Cristo, é uma letra cristã. Não pode mais. Por quê? Porque existe um sistema globalista anticristão. Todos os cristãos acreditam nisso, que eles estão verdadeiramente matando o sentido do cristianismo. E, pasmem, daqui a pouco o lema Deus, Pátria e Família também vai ser censurado. Por quê? Porque aos poucos eles não querem mais, porque é verdadeiramente os nossos valores, as nossas virtudes que vai de contra a esse sistema. Porque nossos antepassados derramaram sangue, lutaram por nossa pátria. E nós não estamos à venda, nós não temos preço. Os padres muitos foram perseguidos, né, também na Espanha, né? E os comunistas, né, eles não falam isso, que eles vilipendiaram o túmulo, né, o que eles fizeram na Espanha. E eles se diziam antifascistas. E os antifascistas mataram padres, mataram bispos, mataram os pais e mães de famílias. Eles pegavam os túmulos de freiras e jogavam, né, no meio lá e tocavam fogo. E eram os antifascistas da época, né? E eles fizeram isso, e isso não é ensinado. Até o Carlos me passou uma vez um livro, né, que é o livro, se eu não me engano, a Espanha em Sangue. E essas histórias que eles fizeram não se é repassada para os nossos jovens. Por isso que hoje em dia nós estamos nesse período eleitoral, que é praticamente um teatro. As pessoas pensam que é um nós contra eles. Não, né? O candidato, né? Porque Deus dirige o destino dos povos. Tem um candidato que botou o lema Deus, Pátria e Família. E esse lema não é à toa. É porque o povo tem nele mesmo, né, o direito natural. O povo tem nisso, que o povo, todo cidadão comum, mesmo que não tenha estudo, ele quer defender a sua família, ele quer defender a pátria. Qual a ideologia do povo brasileiro? O povo brasileiro não tem nenhuma ideologia. A ideologia dele é a geladeira cheia, é você pagar suas contas, você ter boleto, você poder sustentar a sua família, sem que o Estado, sem que uma pessoa que está sentada lá, que não passa fome, não passa dificuldade, possa dizer que você não pode fazer. Como é que uma pessoa que está lá em cima, né, nunca passou dificuldade, recebe o salário absurdo de 15 a 30 mil reais por mês, quer ensinar você a como... a sua família, não tem como eles poderem fazer isso. E outra coisa, muitas pessoas às vezes falam direitos, um salário mínimo, eles falam, não, vocês têm que receber um salário mínimo. Um salário mínimo não dá para fazer nada, né? E o brasileiro está nessa amorfidade, né? O brasileiro continua, né? Estamos praticamente como nossos irmãos latinos, né? Foi assim na Venezuela, foi assim no Chile, que estava queimando igreja recentemente. Hoje em dia a Argentina está 100% a inflação. Uruguai ninguém não vê nem falar, né? Nicarágua, atualmente o México, ninguém nem fala, mas houve um tremor de aprovar o aborto e houve um tremor de terra, né? Eu acredito que é providência divina, né? Que aconteceu isso. E você não vê, né? A mídia, ela já está, né? Nossos celulares, ela já está, ela não tentar dar fake news, essas coisas. Nós não podemos mais ter acesso às informações. E tudo isso está acontecendo na América Latina.
e ninguém, né, fala nada. E eles começam. Eu estou falando tudo isso aqui porque não é só de hoje em que eles tentam criminalizar o lema Deus, Pátria e Família, que são 3 palavras que remetem à virtude, que toda pessoa, né, todo ser humano, né, ele vai defender sua família, vai defender sua pátria e vai defender, né, Deus, né? E eles fazem isso, né? E isso daí não foi de hoje, né? Para finalizar aqui, na época da Revolução Francesa, surgiu um movimento patriota, né? Na época que eles colocaram o Sagrado Coração de Jesus na bandeira, porque na época os maçons, os liberais estavam matando os cristãos. Aí muitos professores pegam e pasmem, dizem que os cristãos não sofrem perseguições. Eles pegam e falam isso abertamente: cristão não sofre perseguição, né? Quem sofre perseguição é as minorias, né? São os negros, os homossexuais, os índios, né? Pasmem, e eles falam muito isso. Eles não lembram que na época que o Brasil foi descoberto, os índios cozinhavam padres, né? Missionários mesmos, né? Protestantes, quando eles iam para países da África, eles eram mortos. No Oriente Médio tem leis que matam, né, cristãos. E eles dizem: não existe perseguição de cristãos. Eles falam isso. E eu gosto de falar disso aqui, da bandeira do Sagrado Coração de Jesus, né? Porque foi daí que surgiu o movimento patriótico, né? Do nosso nacionalismo. E eles começaram, né? Eles fizeram a bandeira, né? Eles mudam a bandeira, fizeram a bandeira maçônica. E eles começaram a botar lá, né, um símbolo cristão. Aí foi o que eles fizeram: eles começaram a matar os cristãos e praticamente ninguém mais sabia, né, dessa bandeira, ninguém mais sabia, né? Só que como Deus dirige o destino dos povos, no século XIX começou a surgir movimentos patriotas e movimentos nacionalistas, onde os cristãos se levantaram e disseram: olha, mataram muitos cristãos com a Revolução Francesa. Muitas pessoas dizem que foi o iluminismo, né? É o iluminismo, mas foi a verdadeira Idade das Trevas. Existe um livro que é chamado Livro Negro da Revolução Francesa. Depois vocês podem notar, vocês podem ver lá, né, e ler. E foi daí que depois veio o lema Deus, Pátria e Família nosso. Surgiu na França, né? Depois foi para a Itália. E depois começou a surgir os movimentos nacionalistas. E o primeiro movimento nacionalista, não é o integralista que falei, está lá no livro Nacionalismo da Hora Presente, do Hora Símia. Foi os movimentos franceses, não foram os italianos. E eles são tão desonestos de uma maneira que eles chamam os franceses de protofascistas, né? Eles chamam que são os germes do fascismo. Então, tudo que você é nacionalista, é patriota, que luta contra o materialismo, contra o comunismo, né, é fascismo. Por que eles falam isso? Depois eu posso passar para vocês. O chefe tem um jornal de 1936 da Internacional Comunista. E a Internacional Comunista pegou e falou sobre isso aí, né? Todo o movimento, né? Então, desde a década de 30, eles repetem o quê? Repetem o que o partido mandou, né? Todos, né? Até mesmo liberal, né? Pasmem, no Brasil Paralelo, que é liberal, eles chamam de fascista. E aqui, né? Eu sei que já falei muito, né? Voltando para o Brasil, né? Eu botei tudo aqui no artigo para finalizar. Existiu, o nosso lema também veio de um presidente. Nós não somos ensinados isso nas escolas. O presidente Afonso Pena e também o ministro Rui Barbosa. O Afonso Pena, ele governou o Brasil entre 1906 e 1909. Eu considero ele pessoalmente, no tempo que eu venho estudando, um dos melhores presidentes do Brasil, né? Pelo simples motivo porque ele governou baseado no quadriênio, né? Em 4 palavras, né? 4 elementos, né? Que ele disse que ele viveu para aquilo e morreu por aquilo. Ele pegou uma pneumonia no ano de 1909 e ele estava no leito da cama dele, chamaram ele para extrema-unção. E as últimas palavras dele, né? Ele pegou e falou, ele estava morrendo, ele falou: Deus, Pátria, Família e Liberdade. Ele disse que no leito de morte dele, ele lutou toda a vida dele, desde a época do Império, né, e depois da época da República, que o povo brasileiro, né, tivesse, né, fosse guiado por isso, né, por Deus, Pátria, Família e Liberdade. E essa liberdade que ele fala é que o povo brasileiro fosse liberto,
né, fosse liberto de todas as amarras que o povo tinha. E isso foi na década de 10, no século 20. E mesmo hoje, né, no século 21, o povo brasileiro ainda não está liberto. Não só ele falou isso também, o Rui Barbosa, né, hoje em dia nós temos quem, né, a classe política, não vou nem falar, né, nós tivemos o Rui Barbosa, que era poliglota, ele falou em várias línguas. Ele na época que foi ter a Primeira Guerra Mundial, ele sentou lá, né, e o pessoal começou a discutir, né, uns discutiram em alemão, outros em inglês, né, outros em francês, e o Rui Barbosa, ele pegou, né, em cada língua ele começou a rebater e defender a grandeza do Brasil, e o motivo do Brasil não entrar na guerra. Ele também defendeu esse lema, né, tudo isso está lá no livro do Jacobina Lacombe, que é um autor, né, integralista, né, também eles não passam. Então nós tivemos dois grandes brasileiros e um presidente que não é italiano, né, que falou o lema Deus, Pátria, Família e Liberdade. Aí nós temos um atual presidente hoje, né, que ele não tem nada de fascista, nada, né, ele não sabe nem o que é isso, e ele repete o mesmo lema do Afonso Pena, né, e eles, por que eles fazem isso, né, porque eles chamam o atual presidente de fascista? Porque nós brasileiros, nós não conhecemos Afonso Pena, nós não sabemos quem é Afonso Pena. Se você perguntar, nós não sabemos quem é Rui Barbosa, nós não sabemos quem foi esses heróis da pátria nossos, né? O Nilo Peçanha, que era o vice do Afonso Pena, ele era mulato, negro. E hoje em dia alguns movimentos negros falam, nós queremos ter o primeiro presidente negro do Brasil. Nós já tivemos o primeiro presidente negro do Brasil. E ninguém sabe disso. Por quê? Porque a nossa história, a cada dia mais, está sendo esquecida. E eu trouxe um livro aqui, né? Sei que eu já estou falando muito, né? Mas é do Mark Bloch, Apologia da História, é como se fosse a Bíblia do historiador. Ele pega e fala, para você ser um professor, ensinar história, você não pode ser juiz da história, né? Você leu um livro comunista e você pega assim, olha, eu não gosto do comunismo e pronto. Não, você tem que ler, entender, compreender e explicar o que é. Hoje em dia nós não temos isso no Brasil. Hoje em dia nós temos pessoas que se dizem professores e eles passam o que eles acreditam para as pessoas. Eles são juízes da história. Eles não seguem nem próprio o que a academia brasileira manda. Porque esse livro aqui, você está lá você está no primeiro, né? Você está no primeiro semestre e eles passam isso para vocês. Aí quando você vai para o segundo semestre, eles esquecem que aprendeu no primeiro semestre e pronto. Aí vocês continuam. Aí você vai ser um professor de história, de filosofia, você não aprende nada sobre o Brasil, né? E você fica só repetindo jargões, né? Aí passa para os nossos filhos, vem a próxima geração e o Brasil vai morrendo, né? E aqui, né? Sei que eu falei muito, né? Para finalizar, eles são tão desonestos que eles pegam e falam assim, né? O integralismo é uma cópia do fascismo. Aí eu peguei fonte primária, chamado aqui, o integralismo de Plínio Salgado, página 652, José Racine. Tá lá no site marxist.org, é um site da Internacional Comunista. A galera pega e fala, o comunismo é um fantasma. Mas se vocês colocarem lá no Google, vai ter lá, marxist.org. É um site da Internacional Comunista que existe há muitas décadas e existe ainda hoje em dia. E esse comunista, né, tá aqui esse comunista, ele escreve um livro, 600 páginas, ele pega e ele fala assim, ó. Ontológica e teleologicamente, fascismo e integralismo se põem como objetivações distintas. Ele pega e fala a mesma coisa do chefe. O integralismo não é uma cópia do fascismo. Integralismo e fascismo, filosoficamente, teologicamente, né, eles são divergentes. Um marxista falando isso. E os marxistas, eles não repassam essa informação. Por quê? Porque eles estão a serviço do partido. Então vocês veem que mesmo tendo um trabalho acadêmico sério sobre isso, nem eles mesmos passam. Porque eu sempre falo, parece praticamente, né, uma seita, né? Parece um mantra. Você chega lá, você tem que repetir. Se você não repetir, você não se forma. E está passando isso por gerações. E pasmem, né? Muitos brasileiros não acordam. Isso daqui não dá, eu sei que eu falei muito, não dá nem 3 folhas, né? E eu nem sou formado nem nada. Isso aqui é o básico do básico. E pasmem. Não vou falar o nome aqui, né, para não dar ibope, né? Mas tem um historiador, um dos maiores historiadores, né? Ele recebe cerca de 15 mil reais, né? Ele escreveu vários e vários livros. Ele tem uma editora só para lançar livros. Ele tem uma editora para lançar livros, né, sobre nós. E o que é que ele faz? Ele mente
mente, e ele não faz o básico do básico que eu fiz aqui. O que é que ele pegou? Ele pegou que o lema, né, Deus, Pátria e Família, surgiu na Itália. Eles não sabem quem é Alfredo Rocco, não sabem quem é o Giovanni Gentili, eles não sabem que Enrico Corradini, né? Porque o fascismo, quando ele surgiu, ele teve cerca de 250 intelectuais. Não foi um movimento que surgiu de uma hora para outra. E eles não estudam nem o próprio fascismo. E eles ganham dinheiro para isso. Por que eles não fazem isso? Né? Porque esse historiador não faz isso. Ele é lá de Minas Gerais, Rio de Fora. Depois vocês pesquisem. Não vou dar ibope para ele, né? Eu até tenho um livro deles, né? Ele é discípulo, né, de um historiador aí, né, que lançou um livro, né, que é em 1974, né? O Magnus Opus do integralismo, que você vai para a academia, é esse livro de 74. Ainda está lá. Não surgiu ninguém para dizer, né? E é um livro panfletário, né? Mas até hoje em dia existe isso. Então eles estão ganhando dinheiro simplesmente para escrever groselha, escrever besteira, baboseira. Porque um aluno do primeiro semestre de história vai pesquisar esses livros aqui, né? Que são fontes primárias, e eles vão ver, olha, ele tá divagando, ele tá fugindo, né? E eles, né? Eles pegam jornais, né? Que são mentirosos e colocam como fonte primária. Tem um historiador, que até o Batista me passou hoje em dia, né? Ele pega uma promissória, né? E ele coloca no livro dele. Eu não trouxe livro aqui porque seria muita coisa, né? E você vai pegar nesse livro, ele não é historiador, é um jornalista. Vou até aqui falar o nome dele. O nome dele é Hélio Silva. Tá lá na página 110, 111 mais ou menos, né? Aí ele pega e ele diz que existe um diário, que é o Diário do Conde de Ciano, né? Ele diz que existe um diário e que nesse diário, na página 36, né? Ele diz que na página 36, o Conde de Ciano escreve lá em italiano que deu dinheiro para o chefe nacional, para o Plínio Salgado. Aí você pega o livro do Hélio Silva. Aí você pega o diário. Eu comprei o diário, né? Até foi um pouco mais caro, né? Foi lançado pela editora Globo. Aí eu peguei essa página do Hélio Silva e eu peguei o diário. Pasmem, eu passei uma semana procurando essa página e a página não existe. Aí eu fui falar com o Matheus Batista. Ele pegou o chefe, Plínio Salgado. Em 1946 escreveu o livro Minha Campanha Verde. O livro verde da minha vida. E o chefe escreve um capítulo na década de 40, década de 50, sobre isso. Naquela época, os professores, eles pegaram, falsificaram o diário, porque o diário foi escrito, se eu não me engano, até 1939, né? Aí eles colocaram que essa página é de 1942. Só que como o diário foi escrito até 39, não tem como ele ter sido escrito em 42, porque ele morreu, ele foi fuzilado. Como é que ele escreveu se ele estava morto? Então eles mentiram, falsificaram. E até hoje, quando você vai em uma universidade, numa academia, vai estar lá, né? O Diário do Conde de Ciano, na página tal e tal e tal. Eles não pesquisam nem a fonte primária, que é o diário, que não tem lá, né, em italiano. E eles não digitalizam, não fazem nada. Por quê? Porque isso vai desmentir eles, né? E nós continuamos com isso, né? E chega uma pessoa, né? Para qualquer pessoa e falar, o integralismo é uma cópia do fascismo e o Plínio Salgado recebeu dinheiro, tá aqui e praticamente nós não vamos saber de nada. Por quê? Mas o chefe, em vida, ele desmentiu isso. E existiu um autor que entrevistou o chefe em 74, né? E ele é tão desonesto que ele entrevistou em vida, né? Ele se diz historiador e ele não falou nada sobre isso. Ele pegou e ficou indiferente. E o livro do chefe e o diário praticamente ficou no limbo. O que é que eles querem? Que cada vez mais os livros, né, as fontes primárias não existam para eles continuar a narrativa deles. E até hoje em dia eu vejo, né, que pessoas acreditam na mídia, acreditam na academia, mas nós estamos, né, num sistema de mentira, né? Praticamente, né, a nossa educação, né, é um teatro. Eu falo isso porque o Batista, para finalizar mesmo, ele mandou um livro para mim. Eu não pude trazer, sobre a introdução ao fascismo. Ele é um autor chileno, que ele nasceu, ele é chileno e foi para o México, fugiu da ditadura. E ele fala lá na introdução que ele não gosta mesmo do fascismo, nem nada, né? Mas ele é tão honesto intelectualmente que ele coloca todos os documentos primários do fascismo.
Aí você lê lá e você vê, você lê e você vê, né? Mesmo você gostando ou não. Aí ele pega e ele fala da Academia Brasileira. Ele pega e ele fala que aqui no Brasil não se tem isso, né? As pessoas não citam as fontes primárias. Muitas vezes quando citam pela metade. E esse historiador até eu decorei. Eu fiz um vídeo, não sei se ainda está no ar. Na página 80, página 81, ele pega uma carta do chefe. Ele pega uma carta do chefe, do Miguel Reale, né? Ele pega pela metade, tira fora de contexto e bota no livro. Aí pega e fala, olha, tá vendo? Miguel Reale é fascista, Plínio Salgado também é, pronto. Aí tá lá na academia. Todo estudante, teve até um rapaz que fez um vídeo, né? Eu fui comentar, ele apagou, né? Ele disse que com fascista não se dialoga, né? Mas eu peguei e falei pra ele, e fui falar pra ele, olha, tem aqui o blog do companheiro Sérgio Vasconcelos, está aqui a carta completa e tá dizendo, e lá na parte que ele cortou, tá dizendo aqui o fato. Aí ele pegou e apagou o comentário. Por quê? Porque ele vai continuar ganhando dinheiro, vai continuar divulgando o livro, né? E nós aqui, né, pasmem, até que eu trouxe aqui um livro da Nova Ofensiva, né, para finalizar mesmo, nós passamos a maior dificuldade do mundo, até o mesmo companheiro Jonas, para pesquisar fontes primárias que eles escondem para lançar livros. Não temos incentivo de nada, né? O Jonas lançou Nós, os Integralistas, né? Tem aqui Plínio Salgado hoje, né? Foi o primeiro, né? E o Integralismo na Vida Brasileira. Isso aqui também tem todas as fontes primárias, né? E nós temos dificuldade de lançar esses livros, mas eles não, né? Eles lançam um livro e a editora deles disponibiliza em PDF de graça entre aspas. Então, eles estão praticamente, né, com a máquina de fazer mentira, e hoje em dia eles estão censurando, né? Então isso, infelizmente, vai continuar, né? Eu sei que aqui está no lema, né, da origem Deus, Pátria e Família. Então, eu poderia aqui falar assim, a origem do lema Deus, Pátria e Família é isso daqui, mas praticamente não iria servir de nada, porque vai ficar aqui para nós, né? E o brasileiro não vai atingir o brasileiro médio. Então nós temos que saber que existem, né? Existem pessoas superiores, né, da educação que eles ficam assim, né? É uma rede que fica repetindo. Enquanto nós não deixarmos livros, obras, para posteriormente a gente consultar, vai continuar ainda assim, né? Mesmo o chefe, depois de morto, ele deixou as fontes primárias, né? Eu sempre falo assim, você pode não gostar do comunismo, você pode não gostar do liberalismo, você pode não gostar do integralismo, mas você não tem nenhum direito de mentir sobre ele. Você tem que falar sobre o Manifesto do Partido Comunista é ruim. Por qual motivo? Você tem que citar a página. O liberalismo é ruim. Por qual motivo? Você tem que citar a fonte primária. E dizer, e falar por qual motivo. E conosco isso não acontece, né? Mais ou menos, né? Vai fazer 5 anos mais ou menos que eu tô na FIB. E sempre é assim, né? Parece receita de bolo. Falar o integralismo é fascista e eles mandam os mesmos livros, mandam as mesmas fontes, parecem papagaio, né? E a gente vai mandar para eles, aí o que é que eles falam? Eles bloqueiam, eles não conversam, então não tem como conversar com essas pessoas. Então nós devemos fazer esse trabalho intelectual, esse trabalho cultural, de falar para as pessoas. É do mesmo jeito que hoje em dia eles pegam, né? Pasmem, tem pessoas que falam que a bandeira do Brasil é fascista. Existem professores que falam, a bandeira do Brasil é fascista, né? Então nós vamos continuar aguentando, né, aqui, né? Para finalizar, né, tem aquele Eduardo Bueno, né? Eduardo Bueno falou que existe 51 milhões de brasileiros que são fascistas, né? É um absurdo, mas ele tá lá, né, falando para 300 mil, 400 mil pessoas, né? E nós continuamos, né? Enquanto nós não se alertarmos que nós temos que fazer, é um trabalho difícil, um trabalho de formiguinha, né? Nós queremos lançar livros, nem mesmo nós temos editora, né? Às vezes as pessoas não querem lançar, né? Mas eles têm. Então nós vamos fazer igual na época da IB, da época do PRP, né? Que até hoje eles ficam assustados. Por quê? Porque eles ficam assustados com o integralismo. Porque nós não precisamos do que eles tiveram. Nós mesmos fizemos jornais, livros, está aí até hoje, né? Por isso que existe mais e mais, eles fazem TCC, eles escrevem muito sobre integralismo, porque se deixou um grande legado. Porque nós não precisamos do Estado, de verbo estatal, nós não precisamos, né, do que eles têm para poder falar a verdade, né? Até isso mesmo é bíblico, né? Se nós não falarmos, as pedras falarão. Então nós vamos passar, né? Nós passaremos, né? Mas a verdade não vai passar. E eles continuam isso com o integralismo, mas eles vão continuar com qualquer movimento de resistência
contra eles, né? Eles vão fazer isso com os liberais, vão fazer isso com os direitistas, com qualquer um. Então, enquanto nós não pegarmos, né, esse jornal que tem lá, né, que o chefe colocou lá, né, e falar, galera, eles estão lhe chamando de fascista por qual motivo? A galera não sabe isso, porque existe uma ordem, né, que eles seguem. Nem mesmo isso, então, nós não devemos, né, querer debater ou conversar com essas pessoas. Nós devemos começar a fazer um trabalho educacional e instruir, né, as próximas gerações. É porque essa geração praticamente, né, infelizmente, né, nós temos uma grande perda. Mas é isso aí, companheiros. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco, né, como existem, né, essa máquina. Alguns de vocês aqui podem estar em alguma universidade, em algum campus, vocês sabem que é assim e continua assim, né? Mas, né, as pessoas pensam que eleger alguém é só cereja do bolo. A gente tem que fazer o trabalho de base, né? E eles fazem isso, né? Vocês vê o empenho deles, eles são muito empenhados nisso, né? Mas Deus dirige o destino dos povos, né? Para finalizar, a Polônia e a Hungria, eles passaram por momentos terríveis, mas eles conseguiram criar uma geração, né? Uma geração patriota, e hoje em dia, né, lá na Polônia, na Hungria, eles conseguem, né, fazer uma resistência, né, contra essas pessoas, né. Teve um grupo de feministas que quis invadir uma igreja, se juntou um bocado de homem lá e foi defender, né, a igreja, defender a pátria, né. E aqui no Brasil ainda nós não temos esse real valor, né. As pessoas vilipendiam a igreja, né, atacam nossos valores, né, queimam nossos monumentos, e nós continuamos nessa massa amorfa. Mas, como diz, né, o chefe nacional, né, alerta sentinela, né, o Brasil vai despertar, né? Esperemos que o Brasil desperte, né, e que não seja tarde demais como nossos irmãos, né, nossos irmãos latinos, né? E eu espero que vocês depois, né, consultem algumas fontes, né, e para finalizar, vocês apoiem a nova ofensiva, né? Porque se nós não apoiarmos a nova ofensiva para nós termos nossas próprias fontes primárias, para nós estudarmos, né, nós não vamos ter como repassar para as outras pessoas. Nós sabemos o quão é difícil, né, nós termos ter um livro. E sempre quando alguém quiser lançar um livro, né, você fala com essa pessoa, ajude essa pessoa a lançar, porque nós temos que fazer um contraponto, né? Militância de rua passa, o que fica é esse daqui, né? O chefe escreveu um livro da década de 50 e o livro ainda está lá. Mesmo que ninguém lance, que ninguém fale, mas está lá. Quando, né, nós não estivermos aqui, vai surgir outra pessoa que vai pegar o livro e vai ver, olha, isso aqui é verdade. A verdade está aqui, entende? É isso que eles têm medo, que surja uma geração que descubram a verdade, né? Porque eles servem a mentira.